Olá, meu nome é Rafael Flores, eu sou professor aqui na Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também estou como vice-coordenador do curso de Gestão Pública da Universidade Aberta do Brasil e vou trabalhar com vocês agora na disciplina de Plano Plurianual e Orçamento Público, que é a última disciplina do curso, né, o momento de dar aquele gás final para a reta do trabalho de conclusão de curso, momento de fim de ano, momento de festas também, a gente vai ter uma pausa, né, ao longo da disciplina. Então, esse vídeo tem como objetivo apresentar a proposta para vocês da disciplina, os principais tópicos, as principais atividades que nós teremos, né, e dar um panorâmico geral, introdutório sobre como é que nós vamos trabalhar. Eu organizei a disciplina em 5 tópicos, tá? São 5 tópicos, cada tópico vai ser trabalhado em uma das nossas 5 semanas de atividades. Esse é um tema que pode suscitar muitas discussões sobre vários pontos de vista, né? Nós poderíamos discutir o orçamento público sob um ponto de vista estritamente institucional e legal, né? Sob o ponto de vista dos mecanismos que existem para a elaboração do orçamento público, para a implementação de ações. Nós poderíamos discutir o orçamento público desde um ponto de vista um pouco mais amplo, né, do que entra e o que não entra no orçamento público, de quais são as dificuldades que se encontram, de como é que o orçamento público que é adotado na administração pública brasileira hoje avança em algumas questões, mas encontra algumas dificuldades, algumas limitações. Então, qual que foi a minha opção diante de um tema tão abrangente como, na realidade, são os temas da administração pública? A minha opção foi por priorizar em um momento que praticamente vai nos tomar todo o andamento da disciplina, ou seja, por priorizar os mecanismos institucionais e legais da elaboração, da formulação e da implementação do orçamento público. Isso é praticamente o conteúdo que se encontra na apostila do curso da Universidade Aberta do Brasil, que foi elaborada pela professora Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos, né, que já teve 3 edições, sendo que a última é de 2015. É um material atual, um material atualizado e muito rico, muito completo no tema, nessas questões institucionais e legais do plano plurianual e do orçamento público. E em um último momento, em um momento final, uma discussão que sai um pouco da esfera da institucionalidade e da legalidade e da elaboração do orçamento e propõe uma discussão que está sendo de forma muito competente levantada por uma ONG chamada Auditoria Cidadã da Dívida, que discute o orçamento em um contexto maior que essa ONG chama de Sistema da Dívida Pública. Então, nós temos, voltando aos 5 pontos, nós temos 5 tópicos principais na disciplina, correspondentes às 5 semanas de trabalho. Quais são? O primeiro tópico é uma introdução ao orçamento público no Brasil. Nesse tópico nós vamos retomar um pouco da história e posicionar o orçamento público brasileiro nessa trajetória histórica. O segundo tópico são as leis orçamentárias. São as leis, são praticamente três leis que organizam esse processo de elaboração, formulação e implementação do orçamento público. O terceiro tópico são mecanismos mais específicos de elaboração e execução do orçamento. O quarto tópico é sobre os desafios do planejamento e da gestão orçamentária. Esses 4 tópicos são temas que aparecem na apostila que eu mencionei. E por fim, o quinto tópico é o orçamento público no contexto do sistema da dívida. Nesse último tópico nós vamos trabalhar com materiais da ONG Auditoria Cidadã da Dívida. Então, em termos mais operacionais, eu estou propondo algo muito singelo, muito simples, né? Que não vai ter, creio que não vai haver muita dificuldade no entendimento da lógica organizativa e da dinâmica de trabalho nossa ao longo dessas semanas. Nós teremos, além desse vídeo de apresentação, que vocês estão assistindo nesse momento, nós teremos um fórum permanente de dúvidas
que vai ser um espaço de fórum que vai estar permanentemente aberto para que vocês coloquem suas dúvidas e, se não quiserem colocar dúvidas, quiserem colocar comentários, também será livre para isso. Vocês poderão também usar esse espaço para propor discussões, né, livres. Me interessei por um tema, me interessei por uma questão, consultei outro material e quero discutir, está aberto para isso também. Esse fórum vai ficar sempre aberto, por isso que eu chamei ele de permanente. E, além disso, leituras semanais, basicamente nas 4 primeiras semanas são leituras da apostila, com seleção de trechos, de capítulos, que eu fiz a partir dos tópicos. E na última semana, a única coisa que vai mudar aqui é que o material de leitura obrigatória não vai ser material da apostila, vai ser um texto do site da Auditoria Cidadã da Dívida e um vídeo com a economista Maria Lúcia Fattorelli, que explica o que é o sistema da dívida. E aqui vocês vão também estar convidados a navegar e a explorar o sítio da internet desta ONG. Então, em relação à avaliação, as tarefas avaliativas seguem essa mesma lógica. Como é que vai ser a avaliação na disciplina? O Fórum Permanente de Dúvidas não é avaliativo. Não tem participação obrigatória, ele é um espaço aberto, como eu mencionei, para que vocês coloquem suas dúvidas, façam seus comentários, se assim optarem e desejarem. As tarefas vão ser 4, não 5, porque na primeira semana eu não estou pedindo tarefa. A primeira semana é uma semana de leitura introdutória e aqui vocês estarão liberados de entregar uma tarefa. As tarefas da semana 2, 3 e 4 corresponderão aos itens, aos tópicos 2, 3 e 4. Estas tarefas, as 3, seguem a mesma lógica, qual seja, de sistematizar as principais definições que aparecem no texto da apostila. Eu estou pedindo para que vocês façam uma sistematização daquilo que foi estudado e entreguem. É como se fosse um roteiro de estudos. Nós vamos exigir de vocês nada mais, nada menos que o roteiro de estudos daquilo que foi estudado. Isso porque os temas que vão aparecer aqui podem ser muito específicos em termos de leis, de concepções, de conceitos, de mecanismos institucionais, o que às vezes é um pouco chatinho de absorver se a gente não tem uma sistemática disso, uma sistematização disso. Então nós estamos exigindo aqui que vocês, ao ler e estudar o material, já elaborem essa sistematização e entreguem isso como tarefa de avaliação. Ponto. Na última semana, que é a semana 5, na qual nós vamos estudar o sistema da dívida, a tarefa é um pouco diferente. Aqui a tarefa vai ser, após o estudo do material, a exploração do sítio da Auditoria Cidadã da Dívida, redigir um texto de posicionamento com reflexões próprias de vocês acerca dos desafios do planejamento e a execução orçamentária no contexto do sistema da dívida. Vai ser um momento em que nós vamos sair da institucionalidade do orçamento público, entendendo e procurar entender ele dentro desse sistema da dívida. Ou seja, que reflexões isso vai nos suscitar, que perguntas nós vamos fazer, né? Quais são as críticas que nós podemos fazer ao orçamento público, tal como ele está colocado no arcabouço legal, em um contexto maior. Está tudo especificado aqui no plano de atividades, né? O tamanho do texto, eu estou pedindo no mínimo 3, máximo 5 páginas, com um espaçamento 1,5. Não é um texto muito grande, muito elaborado, mas aqui nós vamos exigir algo um pouco que vai além da mera sistematização, que são as tarefas anteriores, e aqui vocês serão convocados a se colocar, se pronunciar com mais posicionamento acerca dos temas estudados. Então, sendo 4 tarefas, a distribuição dos pesos de avaliação ficou da seguinte maneira. As 3 primeiras tarefas, né, que são as sistematizações das semanas 2, 3 e 4, tem peso 10%. A última tarefa, que é a tarefa da semana 5, que é o texto, tem peso 20% da nota final. E aí a avaliação presencial,
com peso 50%. Em relação ao nosso cronograma de trabalho, a disciplina está iniciando no dia 10 de dezembro, né? Nós teremos aqui 2 semanas de trabalho ininterruptas, né, até o dia 21 de dezembro, e aí vamos fazer uma pausa de festas virada de ano no dia 21, retomando os trabalhos no dia 7 de janeiro, quando teremos novamente semanas ininterruptas até o dia 28 de janeiro, quando vamos encerrar o tópico 5, que é uma segunda-feira, e naquela vai ser a semana, então, da realização das atividades de recuperação, que deverão ser postadas até o dia 1º de fevereiro. Um detalhe aqui, só um pequeno detalhe, que é o seguinte: a tarefa da semana 2, que é a primeira tarefa, eu estou pedindo para que ela seja entregue apenas no dia 14 de janeiro, que vai ser o mesmo prazo para entrega da tarefa da semana 3. Por que eu pensei assim? Porque nós vamos começar a trabalhar agora no dia 10. Estamos começando no dia 10, numa semana de introdução em que não há tarefa obrigatória. A próxima semana começa no dia 17 de dezembro, nós temos o segundo tópico. Então, ao invés de pedir a tarefa da semana 2 já para essa semana, como nós vamos ter essa pausa, eu estou pedindo que a tarefa da semana 2 fique lá para diante, para que vocês possam, daqui a pouco, né, como no final de ano as pessoas viajam, tem N eventos acontecendo, trabalho atrasado e etc e tal, então eu dei uma folga aqui na tarefa da semana 2 até o 14 de janeiro, junto com a tarefa da semana 3. Só esse detalhezinho que eu queria demarcar para vocês, que também está lá no nosso plano de atividades. Então, pessoal, é basicamente isso que eu teria para dizer nesse momento inicial. Eu vou pensar também, estará aberta a proposta de uma videoconferência, se for necessário, né? A partir do andamento da disciplina, nós vamos sentindo junto aos tutores como é que as turmas estão evoluindo nos trabalhos, e à medida da necessidade, nós poderemos pensar aí, então, também numa videoconferência para abordar tópicos específicos. Então, penso que por enquanto é isso, vou ficando por aqui e desejo a vocês aí um gás adicional para que nessa etapa final do curso vocês consigam concluir essa disciplina e já se encaminhar para a caminhada dos TCCs e concluir esse curso com sucesso. Bom trabalho a todos!